Finalmente chegou o momento de falar dessa prova tão polêmica. A prova do Enem 2025, primeiro dia. Muita gente saiu meio perdida, meio transtornada, contente, triste, meio termo dessa prova. E eu tô aqui para trazer para vocês a minha perspectiva, a minha impressão, minha opinião acerca desse primeiro dia dessa prova. Teve muita coisa nova, o INEP jogou nos peitos da gente muita novidade. Você pode não ter percebido algumas. E existem aspectos bem positivos, outros não tanto. E a gente vai trazer tudo isso aqui. Mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever nesse canal, porque aqui tem informação boa. Você tá precisando, tá certo? Curtiu? Se inscreveu? Deus tá vendo, viu? Bora! Eu sou a professora Letícia Lima. Eu sou professora desde que Boitatá era garrote. Desde que o marmoto tava doente. Mais de 20 anos, gente. E eu preparo estudantes para as provas de redação e linguagens do Enem com muita estratégia, com muita técnica, focado principalmente em alta performance de prova. Aqui na Marca Texto Educação. Então vamos comentar essa prova. A prova do Enem 2025, no dia 9 de novembro, a gente teve humanas, linguagens, redação e muita polêmica. Eu vou começar aqui fazendo um apanhado da prova de linguagem, certo? Principalmente da prova. A primeira mudança, eu acredito que você deve ter percebido isso, eu percebi muito. Sabe o que foi a principal, na minha opinião? A mudança na fonte, na tipografia, na letra da prova. Eu fiz uma comparação, assim que eu cheguei, entre o caderno de 2025 e o caderno de 2024. E eu percebi, vou colocar aqui para você o print, a diferença no tamanho e no contraste também. É como se em 2024 fosse maior e fosse em negrito. E em 2025 fosse aquela letrinha mais magrinha, mais minimalista? Pois é. Eu fiquei, assim, do meio da prova, da metade da prova pra frente, como se eu tivesse, assim, com... Sabe aquela sacola de plástico na frente do olho? Pronto, parecia que eu tava com aquilo. Vista embaçada, sabe, letras andando. Eu só tinha tomado água, só levei água. Tava tudo rodando, umas letras sambando na minha frente. Chutei questão pra caramba por causa disso, porque tava um desconforto muito forte. E aí, eu descobri que muitas pessoas também se queixaram disso. Eu coloquei lá no nosso Instagram, aqui no YouTube também, esse relato e muitas pessoas dizendo que, nossa, eu achava que eu estava com pressão baixa, nossa, eu saí de lá quase cega. Então, eu achei inclusive muito estranho, porque a prova falou sobre perspectivas do envelhecimento. E uma característica do envelhecimento, eu sou prova disso, é a queda na qualidade da visão, gente. Assim que eu fiz 40 anos, foi puf, caiu. 50% pelo menos. Me diz aí, você passou por isso também? Saiu meio desnorteado, assim, da prova meio cego, sabe? As palavras sambando? Pois é, isso afetou muita gente mesmo. Uma outra mudança inesperada foi também do caderno de linguagens, né? Quando a gente, assim que abriu, se deparou com um texto do tamanho da reta Tabajara, que tem lá no Rio Grande do Norte, que liga Natal a Macaíba. Um negócio enorme, um textão. Que bexiga, taboca, lepo-lepo é isso? Um texto. Quando fui ver 5 questões, eu fiz a prova numa faculdade, eu achava, meu Deus, será que me deram a prova do vestibular dessa faculdade? Porque estava muito carinho de vestibular. Apesar de as questões relativas a esse textão estarem muito fáceis, até. Então, esse texto, para mim, isso também é uma afronta às pessoas que precisaram de ledores. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas têm algumas necessidades específicas e elas solicitam no ato da inscrição um ledor, uma pessoa para ler a prova para ela. Pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com dislexia. Então, uma pessoa fica ali para ler todos os textos, os enunciados, as alternativas. Então, imagina a pressão sobre aquelas pessoas que precisaram desse ledor diante dessa situação, um texto desse tamanho. A gente vai e volta no texto, né? Imagina assim, volta aqui, doutor, eu não entendi isso aqui não, volta aqui. Então, isso foi um descuido muito flagrante com essas pessoas, sabe? Então, aí a gente já vê acho que foi o Enem mais capacitista que eu já vi. A questão da mudança da tipografia, né? O textão, beleza? E aí, uma outra situação também que eu vi foram textos mais curtos na prova de linguagens, tá? Apesar de ter ainda muito texto, inclusive se você não é meu aluno ou se você não conhece o método NPLT da Marca Texto, saiba que a gente ensina vocês a gabaritar a prova de linguagens, deixando de ler até 70% dos textos. Eu descobri que você não precisa ler até 70% dos textos dessa prova. Eu fiz isso no ano de 2025, 24, 23, 22, 21, que foi quando eu criei esse método. E, gente, cerca de 1h30 de economia de tempo de prova. E uma mosca aqui na minha frente. Sai, concorrência. Então, é uma economia absurda.
Graças a Deus, eu consegui terminar essa prova justamente por causa do NPLT. Sim, inclusive o nome é NPLT, não precisa ler o texto. É sucesso. E aí, gente, os textos foram mais curtos em relação aos de 2024. Eu vi bastante imagens, eu vi muitas imagens, as questões de arte também vieram um pouco mais leves. Agora, embora os textos estivessem mais curtos, as alternativas estavam mais confusas. Havia algumas alternativas com palavras um pouco complexas ou muito parecidas. Isso não é bem-vindo no Enem, porque o Enem é um exame nacional que avalia as competências e as habilidades de estudantes do ensino médio. Então, ele tem que considerar que quem vai fazer essa prova pode ter feito, assim, um ensino médio de centavos naquela escola sucateada que só está, assim, sustentada pela misericórdia de Deus, ou como pode ter sido aquela escola que parece um shopping que tem bebedouro de Coca-Cola, High School Musical. Então, ele deveria ter ponderado com relação a isso, com relação ao vocabulário, e isso principalmente na prova de humanas, viu? E as alternativas confusas, né? Questões. Eu senti falta de questões intermediárias, questões assim, meio termo. Porque a gente sabe que o Enem ele vai apresentar 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões intermediárias. Eu senti essa pegada intermediária. Ou as questões eram fáceis demais ou complexas demais. Você sentiu isso também? Comenta aqui, que eu gostaria muito de saber. Inclusive, se você não deu like ainda, Deus continua vendo. Então, por exemplo, na prova de inglês, não sei se você escolheu inglês, mas tinha uma questão sobre a Angela Davis, falando sobre a filosofia. Né? Então tinha duas alternativas que estavam muito parecidas. Se ela estava, por exemplo, criticando a restrição temática da filosofia ou se ela queria aproximar a filosofia dos problemas sociais. Menina, eu fiquei no embate, eu parecia aquele povo com anjinho com o demônio aqui do lado. Meu Deus, deu essa, é essa, é essa, é essa, é essa. Graças a Deus eu acertei, né? Eu marquei, acho que foi letra D. Né? Eu acho que foi essa, gente. Teve também uma, que pra mim foi fácil, mas macaca véia, né? Dou aula de linguagens há muito tempo. E conheço um cara chamado Fernando Pessoa, sabe? É o maior nome do realismo português, incrível, cara. 150 e tantos heteronômios. Heteronômio, gente. Putz, grila. Heterônimos, Letícia. Aqui, a questão trazia uma imagem, era assim, você entra Fernando e sai Pessoa. Era sobre a Bienal de São Paulo. Gente, estamos num país que pariu Machado de Assis, mas estamos num país que não conhece Machado de Assis. Aí, Nep, tu me joga um Fernando Pessoa... Ainda bota um carinha de óculos, assim, tinha maior cara de Fernando Pessoa, Nando. Então, eu acredito que essa questão vai apresentar um índice muito alto de erros. Culpa do INEP, né? E também, deixa eu ver aqui, teve uma questão também que foi aquela que foi antes de, que era a questão da neta que tinha uma avó com Alzheimer. Muito confusas também as alternativas, muito próximas. Eu também achei os enunciados mais curtos, tá? Os enunciados mais... Isso para mim tem um porquê. Sabe? Tem uma intenção por trás. As questões foram atuais. Quando você olha assim no texto da questão, tem acesso em. Quando você vê acesso em, aí tem o ano, o mês. Geralmente é quando aquele texto foi consultado para a elaboração da questão. E a maioria de 2024, 2025. Isso é muito bom, porque, por exemplo, nos anos anteriores, você via questões de 2011, questões de 2013. Então, o INEP, ele deu aí uma atualizada no Banco Nacional de... E uma novidade também muito forte foi em Humanas com relação a questões interrogativas. Eu não me recordo de ter visto. Pode ser que tenha caído já, mas eu não me recordo de uma frequência, pelo menos, de uma recorrência de questões interrogativas. E a prova de humanas estava repleta de questões interrogativas, né? Qual a alternativa correta com relação a tal coisa? Não é exatamente assim, mas só para eu te dar o exemplo de uma interrogação. Porque o Enem não trazia questões interrogativas e, de repente, a gente se depara. Tava muito mais carinha de vestibular, muito mais carinha de prova tradicional, prova de escola, do que propriamente prova do Enem. Certo? A prova de humanas trouxe conceitos, expressões, palavras muito complexas, na minha opinião, muito recheada de textos também, e eu acredito que trouxeram tópicos, conteúdos muito fora do contexto, sabe? Teve uma questão sobre a Macedônia do Norte. Gente, a gente está no Brasil. Quem quer saber de Macedônia, Macedônia do Norte, Macedônia do Sul? Quem quer saber disso? Quem sabe disso? Né? Então, foram questões na prova de humanas que supuseram um conhecimento prévio muito vasto dos alunos.
né? Então, superestimaram muitos. Então, assim, levaram muito para algo que estava desconhecido, em vez de trazer aqui para o nosso contexto. Assim, questões de linguagens previsíveis, porque quem se prepara aqui com a marca-texto, por exemplo, sabe que existem 30 tipos de questões na prova de linguagens. Existe uma matriz de referência que traz 9 competências, 30 habilidades, cada uma dessas habilidades é um tipo de questão da prova de linguagens. Então a gente já sabe que tipo de questão vai cair. Vai cair uma questão com cartaz, que vai falar sobre associação entre linguagem verbal e não verbal. Vai ter uma questão que vai falar, por exemplo, sobre esporte adaptado, esporte para pessoas com deficiência. Vai ter uma questão, por exemplo, que vai de artes, que vai falar sobre uma nova função das matérias-primas, como caiu esse ano também. Vai ter questão que vai pedir alguma característica de um gênero, ou por que aquele gênero é uma crônica, por exemplo. São questões da competência 1. Vai ter questões sobre tecnologias, que são da competência 9. Vão falar sobre podcast, celular, linguagem da internet. Vai ter questões com 2 textos, que vai pedir para você reconhecer ali uma opinião comum ou diferente entre eles. Então, tudo é previsível. Aqui na Marca Texto a gente já sabia o que ia cair na prova, e não foi com bola de cristal, não, foi com método mesmo, estratégia. E só 10% da prova de linguagens equivale a conteúdo. Então, se você está estudando por cronograma de conteúdos, esse cronograma ele vai atrasar, viu, meu amor? E saiba que não é a melhor forma, não é a forma mais inteligente de se preparar para linguagens. Quer saber como? Vai no link, vem aqui, procura a gente. Tá certo? Então, basicamente, linguagens humanas é isso. Quando eu estou falando de redação, né? Redação, quando a gente se deparou com aquele tema curtinho, perspectivas acerca do envelhecimento populacional da sociedade brasileira. Perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Muito curto. Se a gente comparar, por exemplo, com os temas anteriores do Enem, né? Mas assim, ao contrário do que muita gente pensa, a gente estava acostumada a cogitar, vai cair sobre pessoas com deficiência, sobre evasão escolar, sobre vacinação, e cair, sei lá, a reprodução da foca albina da Patagônia. Ninguém esperava que isso acontecesse, que isso caísse. Esse ano foi diferente. A gente viu um tema que estava sendo cotado por muitas pessoas. Eu descartei esse tema. Eu vou já explicar por quê. Então, era um tema já para o qual as pessoas estavam preparadas. É uma frase temática muito curta. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. É muito curta e eu vou te dizer uma coisa. É praticamente impossível tangenciar esse tema ou um caso de fuga ao tema. Porque estava muito claro. Tinha pouquíssimas palavras-chave, ou seja, perspectivas e envelhecimento. Se você não falasse sobre isso em alguns momentos na sua redação, eu não sei sobre o que você estava escrevendo. Isso é diferente, por exemplo, do Enem 2018, que a gente teve assim, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se a pessoa não falasse sobre a manipulação do comportamento do usuário e não falasse do controle de dados na internet, ela tangenciaria. Assim como em 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Muitas pessoas tangenciaram o tema porque não se atentaram à palavra invisibilidade. Então são muitas palavras para você se lembrar na hora da redação. 2023, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, quais são os obstáculos, os desafios para que a gente enfrente a invisibilidade do trabalho? Não é qualquer trabalho, é trabalho de cuidado. Não é qualquer trabalho de cuidado, é realizado pela mulher. Então, são muitas palavras-chave, muitas pessoas tangenciaram, fugiram do tema até. E aí a gente se depara com perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Acredito que tenha sido uma estratégia sagaz do INEP para elevar a média nacional de redação. Lembrando que a média nacional de redação nunca chegou perto dos 700 pontos. Ou seja, se a gente pegar a nota de todo mundo do Brasil que fez, somar e dividir pelo número de participantes, não vai dar 700 pontos. Mas muito longe. 600 e alguma coisa, 600 e alguns centavos, e olhe lá. Então isso não é bom para o governo, isso não é bom para uma gestão. Então vamos dar uma amenizada, vamos dar uma passada de pano aqui nesse tema, para ver se a galera entende mais, tangencia menos, foge menos do tema, e aí isso fica bom para todo mundo, para o ego de quem elevou a nota, para o ego também da gestão. Então, isso aqui não é crítica a governo X ou Y, a esquerda ou direita, tá certo? Isso aqui é a perspectiva de uma professora que trabalha especulando, pesquisando, né, teorizando, procurando padrões nessas provas, nessas abordagens. Então, isso pode ter sido uma estratégia muito sagaz do governo para isso, tá? E um tema também muito improvável, tá? Mas, Lelê, você disse anteriormente que era um tema assim, para o qual as pessoas estavam preparadas. Sim.
Mas o Enem, ele não costuma repetir temas. Não só temas que já caíram no Enem, mas temas que caíram também nas provas do Enseja, que é uma prova para que as pessoas que não têm, por exemplo, formação educacional básica consigam certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Né? Então, o que aconteceu? Repetição de tema. E as provas que são elaboradas ali pelo INEP, pelas bancas do INEP, elas costumam também não repetir temas. Sendo que perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, esse tema é muito parecido com o tema do Enem cancelado de 2009, que foi a valorização do idoso. Igual o tema de 2025. Teve um também que foi do ano de 2020. 2020 do Enseja, ensino fundamental, abandono afetivo do idoso. Olha isso. E aí a gente teve também mais um, 2022, Enem PPL, ensino médio, desafios para a ressignificação do envelhecer. Muito parecido também com, até os textos motivadores parecidos com o do tema de 2025. Mas ainda tem mais. O tema do ENAD, onde está aqui, foi sobre etarismo. ENAD, né, das licenciaturas ou a Prova Nacional Docente, que trouxe também em 2025, outubro de 2025, um tema sobre etarismo. Então, no Enem do Antigo Testamento, um tema sobre idosos seria impensável, impossível, pelo menos para o ano de 2025. Então, muita coisa mudou. Houve um aumento, né, de acordo com o painel Enem, de 191% nas inscrições de pessoas 60 mais no Enem. Isso pode ser aí uma possibilidade também. Mas é isso, pessoal. É um tema interessante. Muita gente acha que tangenciou esse tema. Se você quer que eu traga um vídeo para você com um teste para saber se você tangenciou o tema da redação do Enem 2025, comenta aqui, tá certo? Porque eu sei bem aferir se você tangenciou ou não. Fora isso, coloca aqui também nos comentários o que você achou dessa prova, se você percebeu mesmo a diminuição na fonte, se isso te afetou, o que você achou dessas questões de humanas, de linguagens, do tema da redação. Pode colocar também os repertórios que você utilizou, as estratégias, que tá tudo em casa, tá bom? Não esquece, deixa seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Lembre-se sempre de que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Amém?